E outra papel aí que é muito falado, né? Então, sim, é o papel, vamos dizer assim, de filho, né? Então, o que se espera dos filhos, né? E, enfim, tem aí uma questão aí, né? Dos filhos, se espera que eles obedeçam os pais, Sejam crianças que educadíssimas, eles sejam crianças educadíssimas, que quando saiam de né? casa não corram, não Uhum. gritam, Não gritem, não né? falem palavrão, não respondam aos mais velhos, Então são papéis aí que são colocados para os filhos, né? E nem sempre é assim. não façam birra, Não façam birra, não chora, não não grita. chorem. Uma dúvida minha. Diga. Eu tenho a visão que a gente treina em casa pra depois fazer bonito lá fora. É bem isso mesmo? Ou essa visão? Tipo, em casa eu deixo de qualquer jeito. Faz birra, eu vou lá, adulo, e mas aí na hora que chega fora vai fazer eu passar vergonha e não adianta eu ficar bravo. Então eu teria que treinar em casa para depois lá fora acontecer o que eu quero, né? Teria que ter essa conversa antes, esse diálogo. Às vezes a gente acha que é criança, né? Não adianta falar uma vez que vai fazer, né? Realmente, eu concordo com você. É toda a dinâmica, né, que você tem dentro do contexto familiar, no dia a dia, na rotina com a criança, ela vai refletir lá fora. Então, assim, não adianta. Se em casa é desenvolvido de uma forma, não queira mudar isso porque eu saí de casa. Lá fora vai fazer bonito. Não. A criança vai corresponder àquilo que ela é acostumada a fazer. Se ela é acostumada a agir de um jeito dentro de casa, automaticamente, ao sair de casa, ela vai agir do mesmo jeito. Tem algumas situações, né, que a criança ela muda, porque isso depende muito, né, da pessoa que está com ela. Isso sim influencia. Vocês já ouviram falar? Quando está com a mãe age de um jeito, quando está com o pai age de outro jeito, quando está com os avós age de outro jeito? Então, isso realmente acontece e é verdade. Por quê? Porque a criança, ela define cada papel, né, de cada personagem da vida dela. Vamos dar o nome de personagem aí, né? Então, assim, existe o pai, ela sabe quem é o pai, a figura paterna, como esse pai age com ela, como esse pai fala com ela, né? Como esse pai chama a atenção dela. Tem a figura feminina aí, a materna, como a figura materna fala, como a figura age, como a figura chama a atenção. E existe a figura dos avós, dos tios, do professor, da professora, né? Da babá, da pessoa que cuida, né, da pessoa que trabalha na casa. Então, cada pessoa ali dentro do contexto dessa criança tem um papel e tem uma maneira de agir com essa criança. E ela vai corresponder exatamente de acordo de como essa pessoa age com ela. Então, por isso que às vezes fala assim, a criança só obedece a mãe, a criança só obedece o pai, né? A criança só obedece os avós, que eu já ouvi situações, né, em que os pais têm que ligar para o avô corrigir a criança, né? A criança só obedece os pais, o pai e a mãe. Então, sim, por quê? Porque como é a dinâmica dessa criança, como ela é educada, né? Como ela é cuidada, como ela é criada por essa pessoa. Isso influencia. Então, assim, o filho que é criado desleixado, que faz tudo o que quer dentro de casa, que pode fazer birra, que pode chorar, que pode espernear, que pode chapatear, né? Ele vai corresponder dessa maneira do lado de fora, quando sair, quando estiver na sociedade. Vai agir da mesma maneira. Hum, Interessante isso, né? Porque nem sempre o que se espera, né? É o que realmente acontece, né? Então, o papel do filho é diferente do que realmente acontece, né? Então, se espera funções de cada papel, mas na realidade, muitas vezes não acontece isso, né? É, Mas é o que é esperado para o filho, é que ele se comporte, que ele esteja sobre a responsabilidade dos pais, sobre a lei dos pais, os pais que ditam as regras, né? Até inteirar uma maioridade, assim, vamos dizer, né? Até ser mais independente, assim. Mas até durante a adolescência acontece muito isso, porque há um choque aí de papéis, vamos dizer assim, né? Porque
Na adolescência, o adolescente começa a questionar muitas coisas que os pais colocam para ele, né, que diz respeito ao papel, ao que eles esperam. É o que eles esperavam da criança e que o adolescente já tem a capacidade de questionar. E é aí onde entram os conflitos, né? Porque, às vezes, para os pais também, eles não enxergam que aquela criança já cresceu, né? Ainda querem colocar as mesmas regras, as mesmas leis Tratar do ainda, mesmo jeito. tratar do mesmo jeito, né? E já o adolescente, ele já pensa diferente, já tem, né? Já mudou os gostos, enfim. Então tem todo esse choque aí também no crescimento, né? São outras necessidades, né, Thaís? Sim, e tudo isso diz respeito aos papéis, né? Também, Sim. do que é esperado. E um dos choques também do adolescente, gente, é a questão que eles se acham adulto. O adolescente, ele sai da fase infantil, né, e entra no transe para ir para a fase adulta. Só que dentro da mentalidade do adolescente, cria-se a questão de que eu sou adulto, né? Meu pai e minha mãe adulto, eles são independentes, são donos dos próprios nariz, como o ditado popular, né? Então, assim, o adolescente, ele luta por essa independência dele. E ele ainda não tem o conhecimento, né? Ele não consegue perceber que ele tem ainda necessidade desses pais. E os pais, por outro lado, têm dificuldade em lidar com esse transe, né? Eu sempre falo que o adolescente é um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento. Os hormônios e as emoções estão à flor da pele. Né? E aí é que vem a complexidade. É muito comum a gente ver pais falando do adolescente como se ele tivesse 5, 6 anos de idade, né? E se refere ao adolescente dessa maneira. Então é importante os pais entenderem, o meu filho cresceu, eu também tenho que crescer a maneira de tratar ele. Né? Eu tenho que acompanhar a idade do meu filho. Eu tenho que ver qual é a necessidade que ele tem de acordo com essa idade. Né? E é importante a gente, às vezes, olhar, parar e prestar atenção. Né? Eu já tive 10 anos. E como que era ter 10 anos? Né? Como eu agia com 10 anos, como eu pensava com 10 anos, o que eu gostava de fazer com 10 anos. Às vezes eu paro para pensar, eu falo, gente, eu não acredito que eu pensava nisso, que eu gostava disso, que eu assistia isso, que eu vestia isso, né? Mas era o máximo. E da mesma maneira que eu achava o máximo, hoje eu vejo meu filho de 10 anos fazendo. Coisas assim que para nós adultos é muito sem graça, né? Mas que para eles é importante, que isso faz parte do desenvolvimento dele. Então, assim, entender a idade do teu filho é importante. Isso vai ajudar muito, contribuir na maneira como você vai falar, você vai conversar, você vai educar, né, ele. Interessante, né, que a gente ainda está falando sobre os filhos e até era para ser uma surpresa, mas não é mais. Não é mais surpresa? Eu te mandei depois, né, fazendo uma pesquisa a respeito, e aí eu achei um vídeo muito bacana. Como era o nome da autora? A Maura Isso, Albanese. da Maura Albanese, e que ela falava a respeito de relacionamento familiar. E ela colocava de uma pesquisa do Dr. Carl Koenig, que está no livro Irmãos, e que ele pesquisou a ordem de nascimento dos filhos. E dependendo da ordem de nascimento dos filhos, eles agiam na família de uma maneira diferente. Olha só que bacana. Com um papel diferente, né? Sim, papéis diferentes. Olha só, pela ordem de nascimento, tá? Então, segundo a pesquisa do Dr. Carl Koenig, aquele filho que nascia primeiro era o teto, né? É comparado com o teto. Ele compara com uma casa, então esse filho é o teto. Então, o que nasce primeiro é aquele que gosta de reunir a família, que é responsável por reunir a família, gosta de unir mais a família, final de ano e tal. Aquele que nasce em segundo é como se fosse a parede da casa. Ele se preocupa com o bem-estar de toda a família. Está sempre querendo unir a família, está sempre preocupado com o bem-estar de toda a família. Está sempre dos dois lados, né? Uhum. Para não gerar conflitos. Sim. E o terceiro, e o que nasce em terceiro, é o chão. Mas esse já não tem muito a ver com a família. Esse já pensa mais no futuro, mais Criativo. mais criativo,
né? Tem ideias novas. Tem ideias novas, né? Foge muito do vamos dizer assim, do habitual, né? Não sei, você aí que está assistindo, se você é o primogênito, a primogênita aí, que nasceu primeiro, se você vem em segundo ou em terceiro, né? Começa a reparar aí se tem algo a ver realmente essa pesquisa do Dr. Carl Koenig, se não tem. Começa a pensar aí também, né? Porque se nós formos parar para reparar nisso que ele está dizendo, ele está falando de formas de se relacionar dentro da própria família. Ele está dizendo de papéis que os filhos assumem dentro da própria família, dependendo da ordem de nascimento. Olha que bacana. E é importante também colocar que ele fala que depois a sequência volta, né? Se tiver o quarto, o quinto e o sexto, que o quarto ele vai ocupar o mesmo papel que o primeiro. Então, assim, se existe mais de 3 filhos, 4, 5, 6 filhos, geralmente o primeiro e o quarto vão se tornar competitivos, que eles vão estar ocupando o mesmo papel. Uhum. E o segundo e o quinto vai se tornar competitivos, porque ambos vão estar também ocupando os mesmos papéis no contexto familiar. E assim por diante, o terceiro com o sexto e vai assim sucessivamente. Uhum. E vocês veem que bacana, que interessante, né? Você que tá aí, você é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto. O décimo. Né? Começa a comparar aí, né? Começa a reparar nisso que a gente disse, se tem alguma coisa a ver com essa pesquisa do Dr. Carl Koenig aí. Eu achei muito interessante e resolvi trazer para a live para a gente, né, olhar diferente também, porque essa questão do nascimento dos filhos também influencia muito, né? No próprio relacionamento dentro da família, né? Não só com relação aos papéis, né? Mas, por exemplo, cada filho vem em uma época diferente na vida do próprio casal. Sim. Então tem formas de expectativas diferentes. Necessidades diferentes, Sim. né? Às vezes, como foi a gravidez de um, como foi a gravidez do outro, né? Às vezes você que adotou, como foi adotar o primeiro, como foi adotar o segundo, enfim, então vem em épocas diferentes da vida. Isso também influencia muito na visão do casal e na forma de se relacionar também, né? Exato, independente de ser planejamento ou não, né, TI? Uhum. Então, às vezes, as pessoas acreditam que tem toda uma expectativa, tem toda uma história quando é um filho programado, né? Um filho que está sendo esperado. Não, independente de ser uma criança esperada ou não, né? Ela tem toda a sua história, ela tem toda a bagagem. Na época, na fase, no tempo que o casal tá junto, como esse casal tá se relacionando nesse momento. Então, tudo isso influencia aí nessa criança, nesse bebê. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, o quarto, independente do papel que a criança, que esse bebê ocupa, tudo isso vai influenciar também. Uhum. Né? O primeiro filho, cria-se uma expectativa, né, para pensar como que é o primeiro filho do casal. Né, o primeiro neto de uma família, o primeiro sobrinho de uma família. Então, tudo isso influencia na vida aí dessa pessoa, dessa criança. O segundo, né, é criado a mesma expectativa que o primeiro, né? Os casais que já têm mais de um filho sabe realmente que é diferente, né? Cria-se expectativa, com certeza, ama, carinho, amor, tudo existe, mas é de uma maneira diferente. Esse casal já viveu a experiência uma vez, ele está vivendo essa experiência pela uma segunda vez. Por mais que seja uma gestação, uma gravidez diferente, mas já passou pela primeira, né? Então ele vai viver de uma maneira diferente. E se tem o terceiro filho, o quarto, é assim, né? E é importante, é isso que a gente fala que é diferente. Não é que não ama mais, ama menos, isso não existe, né? Mas a maneira como essa criança foi gerada, né? A posição que essa criança ocupa de primeiro, segundo e terceiro, isso que é diferente, isso que influencia.